Olá, gente, mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nós vamos estudar hoje o acento indicativo de crase, ou o uso da crase, ou o acento grave. Bom, isso tudo significa o quê? Que a crase, na verdade, o próprio nome já diz, é a fusão do o artigo mais a preposição. Essa preposição a, vocês já viram em regência verbal e nominal, que, dependendo do significado do verbo, ou do substantivo, ou do adjetivo, ou do advérbio, ele pode pedir uma preposição a. Então, quando o termo regente pede a preposição a e o nome pede um artigo antes dele, então o artigo feminino a ou no plural as, ocorre aí a fusão dos dois a. Então, por isso que significa fusão, porque vai ser a soma dos dois a. Por isso que coloca-se o acento, para não colocar. Para uma regra de eufonia, já pensou colocar a na mesma frase, depois do nome um a e depois mais outro a. Então, justamente isso. Então, a regra da fusão é para não estar repetido dois a. O a do termo regente e o a do termo regido. Então, justamente se fundem e coloca-se o acento, né? Então, é isso, gente. Nós vamos ver mais uma definição. No caso aí, crase crase é a união, a fusão, duas vogais iguais. Então, é isso. Essas duas vogais, na verdade, significam o quê? Né? O a, que é preposição, e o a, artigo. Mas vamos lá. A crase é a representação representada pelo acento grave. Observe que o acento é, no caso, no lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, observe. Hoje você irá à cidade. Observe que o verbo irá, o verbo ir, está pedindo exige a preposição a. E o artigo acompanha o nome cidade. Então, por isso que há uma fusão aqui. Para a gente não repetir esses dois a, então se funde e se transforma um a craseado, tá, gente? Portanto, no caso, não confunda crase, a mais a, com acento grave, tá? No caso, na verdade, o acento é esse daqui. E a crase, né, é a junção das duas, tá? Vamos lá, continuando. Temos os casos especiais, que é justamente os casos especiais quando aqueles casos, aquelas locuções, adjetivas, prepositivas, algumas palavras que exigem a crase, ou a presença da crase, tá? Por exemplo, logo no início, né, que ocorre crase em expressões como a moda que dá de, a maneira de, apesar de, por exemplo, a moda de, não quer dizer, por exemplo, bife a cavalo. Na verdade, aí, não tem no caso, a moda a cavalo, porque na verdade não existe essa moda, né? Bife a cavalo, por exemplo, é quando você coloca o bife e bota um ovo, né? Então, na verdade, essa moda não pode ser craseado, porque na verdade cavalo não é uma palavra feminina. E também, né, a questão é que não existe essa moda a cavalo, né? Então, assim, é só uma observaçãozinha. Vamos lá, continuando. Então, observe aqui, ó. Prefira comida italiana. Prefiro comida à italiana, ou seja, a moda italiana. Né? Observe, o termo a deixa subentendido a expressão a moda. Então, na verdade, não, no caso, esse aqui quer dizer que é a moda italiana. Entendeu? Então, para não escrever, coloca o acraseado. Aqui, aquela pintura está à moda de Picasso. Observe aí que temos a moda de. E observe que Picasso é um nome próprio, um nome masculino, mas tá a expressão a moda, tá? A moda do pintor Picasso. Vamos lá. Continuado. Também ocorre crase quando indicarem horas, agora horas específicas, tá? Por exemplo, acordo todos os dias às 8 horas. Então, esse A tem que ser craseado, tá? Mas se eu dissesse assim,
até às 8 horas, esse até às 8 horas, por mais que seja a hora específica, mas tem um até. Então, aí no caso, é do caso, nós vamos ver mais na frente, que é um caso facultativo, tá? Vamos lá. Continuando. Quando tiver a expressão casa e terra, é o seguinte, gente. Só que assim, quando tiver a palavra casa e terra, antes deles dois tem que ter uma crase. Mas só que é o seguinte, se essa casa, se for no sentido do próprio lar, por exemplo, minha, ela não vai vir craseada. Cheguei à minha casa. Não, não vai craseada não. Mas se eu disser assim, Luísa chegou à casa dos avós. Então aí vai crase, porque na verdade é a casa de outra pessoa, a residência de outra pessoa, não minha, tá? O mesmo acontece com terra. Se for terra firme, não pode ser usado a craseado, mas se fosse assim, voltei à terra natal, aí sim, pode. Tem que usar a crase, tá? Essas duas observaçõezinhas. E também deve ser empregado em algumas expressões de advérbios ou locuções adverbiais, né? Por exemplo, as locuções adverbiais, às vezes, à noite, à tarde, às claras, à meia-noite, às 3 horas. Então, essas expressões, essas locuções adverbiais, elas pedem a crase. Tem que ser craseado esse as. A mesma coisa acontece com as locuções prepositivas, à frente de, à beira de, à exceção de, entendeu? Também as locuções conjuntivas, à proporção de, à medida que, todas elas tem que ser craseada, tá? E temos também o caso que não ocorre crase de jeito nenhum, quando for diante de palavras masculinas. Vocês sabem que quando determinar palavras masculinas não se usa crase. Temos aqui um exemplo. Andar a pé, ou seja, o pé, palavra masculina. Passear a cavalo, cavalo é uma palavra masculina. Sair a tempo, tempo também é uma palavra masculina. Só que é o seguinte, se for, aqui observe uma observação. Emprega o acento indicativo de crase diante de nome próprio masculino, se estiver subentendido a moda de. No caso lá, quando eu disse a moda de Picasso, né? Então, Picasso é uma palavra feminina, masculina, por isso que recebeu a crase, porque é a moda dele, tá? Então, usa-se crase, tá? Diante de verbos no infinitivo não pode de jeito nenhum, não se deve usar, tá? Não aceita de jeito nenhum. Diante de pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria. Agora as exceções, se for dona, se for senhora, senhorita, madame, aí pode. Aí se usa crase. Mas Vossa Senhoria, Vossa Majestade, não pode de jeito nenhum. Tá? Vossa Excelência não pode. Diante de pronomes que não admitem artigo, por exemplo, os pronomes no caso, os pronomes pessoais e os pronomes indefinidos. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Todos se dirigem a ela. Observe aqui, não se usa crase. Não quer pedir favor a ninguém. Ninguém, você sabe que é um pronome definido, também não se usa crase, tá? Essas são as exceções. Todos que se dirigem a ele, tá? Aqui a regra prática é isso, todos se dirigem a ele. Então, todos se dirigem a ela, então não se usa crase, tá? Diante de palavra no plural, se o a estiver no singular, e se este for, no caso, se este a for uma preposição. Aí vamos lá. Aqui refiro-me a alunas interessadas. Se esse a tiver no plural e a palavra, no caso, o a está no singular e a palavra está no plural, então não se usa a crase, mas se tiver o a tiver no plural e a palavra também, aí vai crase, tá? Diante de palavra no plural, feminina, tá? De nome, no caso, diante de artigo indefinido, uma, né? Nunca se deve, no caso, obedecer a uma
recomendação. Observe aí que a uma também não se usa a crase. Em expressões e palavras repetidas, face a face, boca a boca, não se usa a crase de jeito nenhum. Então, diante de palavras masculinas, não se usa a crase. Aí, se você tiver dúvida, se aquela palavrinha, no caso, eu vou falar depois dos nomes próprios. Tenha calma, vamos lá. Não vou me adiantar aqui não. Vamos lá, continuando. E temos os casos facultativos. Diante de nomes próprios é o que eu ia falar. Diante de nomes próprios femininos, por que é facultativo? O uso do artigo em nome, antes de nomes próprios. Por exemplo, é facultativo diante de nomes próprios, no caso, o artigo. Mas isso não quer dizer que não vai usar. Então, essa é a exceção, uma das exceções. Observe aí, o livro foi entregue a Lara ou o livro foi entregue a Lara. Observe aí, tem um A craseado. Pode ser os dois e está correto. O mesmo acontece com os pronomes possessivos, né? Porque, no caso, essas exceções é porque o uso do artigo é facultativo em pronomes possessivos. Então, por isso que a crase também é facultativa. Explique a sua irmã toda essa matéria. Explique a sua irmã toda essa matéria. Observe aí que temos o acraseado, pode ser as duas formas, está correta. E justamente o que eu falei anterior, diante de preposição até, é facultativo. Então, fui até a cantina, fui até a cantina. Ou seja, esses são os casos facultativos, certo? Do uso da crase. Bom, para concluir, eu vou falar aqui algumas rimas que eu preparei para vocês, que é assim, algumas regras, né, da crase, que é assim, diante de pronome, crase passa fome, diante de masculino, crase é um pepino, diante de ação, crase é marcação, palavras repetidas, crase é proibida, mas aquele, crase nele. Tem outro que é vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Diante de cardinal, crase faz mal. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Ou seja, essas são algumas, no caso, algumas rimas, né, que vocês podem decorar, que é justamente as regras de crase, do uso da crase. Por exemplo, quando eu digo diante de pronome, crase passa fome, ou seja, diante de pronome não posso usar a crase. Aí, por exemplo, diante de ação, crase é marcação, ou seja, tem que ser crase, tem que ter crase. Aí outra, diante de palavra masculina, crase é pepino, no caso. Diante de masculino, crase é pepino, ou seja, não pode usar diante de palavras masculinas, né? Então, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Ou seja, vou a, volto da, tem que usar crase. Se vou a, volto de, não se usa crase. É o caso aí quando a gente se refere no caso, a algumas cidades. Por exemplo, vou a Aracaju, volto de Aracaju, então não se usa crase. Mas se você dizer assim, vou a Rio de Janeiro, volto de Rio de Janeiro, também não se usa. Mas se dizer assim, vou a Salvador, volto de Salvador, também não. Então, tem que observar, vou a, volto da. Se tiver vou a, volto da, então crasear, tá? Um exemplo, deixa eu ver aqui uma cidade. Vou à Bahia, volto da Bahia, crasear. Entendeu? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, no caso, na aula online, vocês tiram, tá? Até a próxima.